Chegamos no vídeo dos 50% do Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón, desse diário de leitura, o segundo diário de leitura agora deste livro, e tem muita coisa legal para falar, e eu vou evitar spoiler, tá? Mas não é 100%, alguma coisinha vai acabar saindo, caso você não goste, já deixa esse vídeo salvo para você ler primeiro e depois voltar para assistir, beleza? Olá, eu sou Júlia Nardi e neste canal eu falo sobre livros, resenhas, indicações, tudo do mundo literário e muito mais. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Vou ser honesta com vocês, eu gravei esse vídeo já na semana passada, já era para ter ido ao ar. Porém, a pessoa esqueceu simplesmente de falar a coisa mais importante desse 50% que eu tinha que ter falado. Aí, resumo, em vez de eu editar e tudo mais, eu falei, vou gravar um vídeo novo e a gente lança completinho agora. Eu já estou na página, 270, ou seja, eu já passei dos 50%, mas o vídeo aqui vai ser realmente até os 50% aqui, que o livro tem 410 páginas, então a gente vai até as 205 páginas. Eu já passei ali bem, né? Eu passei quase 70 páginas nessa metade, mas tudo bem. Eu acabei o primeiro diário de leitura, né, do Jogo do Anjo, onde eu estava feliz, porque tinham aparecido alguns personagens importantes que estavam na Sombra do Vento. Estava feliz também com o começo desse livro, porque ele estava puxando bastante, muito mais do que o primeiro. Porém, agora vem aqui outros pontos importantes, outras coisas interessantes aqui. Eu achei a narrativa sobre o Julian Carracks melhor do que o que está aqui. Não sei ainda, vamos pegar o desfecho desse livro e tudo mais para fazer um comparativo. Mas eu senti que o enredo lá estava mais chamativo do que aqui. E é engraçado porque a maioria das pessoas com quem eu conversei sobre este livro, que leram, que estão lendo inclusive, falam o contrário, que estão muito mais viciadas nesse aqui do que do primeiro. Mas para mim, o começo desse aqui foi melhor, mas o enredo lá estava mais chamativo. Muito embora eu estava dando uma pesquisada sobre o terceiro livro e ele vai vai amarrar alguns pontos aqui e unir o primeiro e o segundo livro, então estou bem ansiosa para isso. Acredito, assim, fortemente, que a questão da Sombra do Vento ter sido um pouco mais ali instigante para mim com relação ao Julian Carracks deva-se ao fato de, por exemplo, eu nunca tive nenhum contato com o Zafón, então estava partindo ali do zero. E a gente tinha uma narrativa onde ele mistura muito com um suspense, um mistério ali, uma coisa meio sobrenatural, e eu ficava muito naquela dúvida, a gente vai para o sobrenatural ou a gente vai para o real? Era um caminho bifurcado onde os dois eram factíveis. Já no Jogo do Anjo, eu sei mais ou menos o caminho que o Zafón vai seguir. É óbvio, né? Ele pode nos surpreender e seguir pro outro lado e tá tudo bem. Mas eu não acredito que seja esse caminho que ele vai seguir. Eu acredito que ele vai seguir o mesmo caminho que ele seguiu no Sombra do Vento. Então a gente vai, em vez de a gente seguir para um mistério, para uma realidade, a gente vai seguir para apenas um deles e para ver onde vai ser esse desfecho. Eu acredito que aqui a gente vai seguir para essa realidade. E aí entra o fator que está me instigando aqui um pouco, que é como que ele vai trazer justificativas para as coisas que eu estou lendo aqui. Realmente, assim, como existe uma explicação real para isso sem que seja para o mistério. Isso vai ser realmente muito interessante. Eu tive essa mesma sensação com A Sombra do Vento e ele, sacou tudo para a realidade e foi muito legal isso. Agora aqui, olha, eu tenho quase 100% de certeza que ele vai seguir para a realidade, mas como ele vai fazer isso, eu não tenho a mínima ideia de como que ele vai fazer isso. Realmente tá me deixando muito curiosa esse ponto. Tem algumas coisas aqui que falam, gente, não é possível que tenha uma explicação real para isso, sabe? E ele trabalha muito com esse mistério. Eu acredito, eu vejo que existe também uma questão misteriosa, tem uma questão meio sobrenatural, teve também. O cerne tá na realidade, mas existe uma pegada no sobrenatural ali na fantasia, vamos dizer assim. E aqui eu acho que vai seguir mais ou menos por esse mesmo lance. Eu tô muito curiosa por saber, então, esse desvendar desses mistérios, do que vai acontecer aqui no Jogo do Anjo.
Porém, como eu já disse, o Julian Carracks para mim foi sensacional e aqui ainda não tá sendo tanto. Eu acho que também pelo fato de eu ter me simpatizado melhor com o Daniel do que com o Davi. O Davi, confesso que às vezes tem horas que ele me irrita horrores e o Daniel estava sendo mais dinâmico. Então pode ser esses os pontos. Mas o livro, de forma alguma, ele é ruim ou de forma alguma ele está me decepcionando, tá? E tá sendo um livro realmente que tá puxando para finalizar, não tanto quanto o primeiro, mas está me puxando sim para finalizar. Um ponto legal aqui foi aparecer aqui alguns pontos que eu já comentei no primeiro diário de leitura, que foi, apareceu a livraria do Semperi, adorei. E aqui vem um ponto muito legal, porque cronologicamente eu achava que a gente tinha um erro aqui, né? Porque quando a gente tá falando sobre o Jogo do Anjo, a gente tá por volta ali de 1920, entre 1930, tá mais ou menos nesse período. E a gente começa ali A Sombra do Vento em 1945. Fazendo ali todos os cálculos e tal, a gente chega que, na verdade, aqui no Jogo do Anjo, o Daniel não teria nascido, beleza? Só que aqui a gente tem o Semperi pai e o Semperi filho. Aí eu falei, mas possível, né? Até que deu aquele estalo óbvio pra gente que, na verdade, aqui a gente tá falando do Semperi pai e Semperi filho. Na verdade, o Semperi filho aqui não é o Daniel, é o pai do Daniel. E o Semperi pai aqui, na verdade, seria o Semperi vô do A Sombra do Vento. E aqui a gente tá no passado. Então aqui a gente vai conhecer e vai acompanhar muito o pai do Daniel, que a gente acompanha um pouco no primeiro livro, e aqui a gente vai continuar vendo ele um pouco mais jovem ali. Então isso também tá sendo bem legal de acompanhar. E isso foi um detalhe que eu tinha esquecido de comentar no último vídeo que eu gravei e que tava pegando pra mim. Até que me deu o estalo óbvio, né, que como eu tô no passado, ele seria nesse sentido. Mas eu tava achando que seria uma jogada ali misteriosa na cronologia, né. Olha, pode ser que seja também, né. Pensando por outro lado, né, ainda não tá totalmente explícito isso, né. O Daniel nem apareceu. É, corre o risco, tá? Olhando pelo lado racional, é isso. Então eu vou seguir por esse lado racional por enquanto. Outro ponto interessante é que a gente entrou aqui a gente achou o cemitério dos livros esquecidos. Apareceu, teve a sua aparição aqui. Então dá aquela nostalgia pra gente. A gente começa a entrar com alguns mistérios, alguns desenvolvimentos de mistérios também em torno do cemitério dos livros esquecidos, que não havia sido comentado no primeiro livro. Então já traz uma outra sombra ali de mistérios. Eu gosto muito dessa pegada de como o Zafoma ele vai criando e vai construindo esses cenários e vai criando amarras aqui e ali. Por isso que eu também estou muito ansiosa por esse terceiro livro, para saber quais vão ser essas amarras que ele vai unir. Estou muito ansiosa, eu nem terminei esse aqui, na verdade, né? Já estou ali ansiosa pela continuação. Os personagens, a gente entrou com novos personagens aqui, e como trata-se de uma narrativa que desafou, a gente sempre fica com um pezinho atrás. Tem alguns personagens que eu gostei bastante que surgiu. Foi a Isabela, um personagem que eu me divirto um pouco com ela na narrativa. Porém, eu sempre tenho um pezinho atrás. Eu sempre acho que esses personagens estão sempre escondendo alguma coisa, sempre tem alguma coisinha a mais ali. Eu nunca acredito inteiramente em tudo que está sendo dito por esses personagens ali. É como se tivesse sempre uma pontadinha ali despercebida ali por esses personagens que vão ter ali alguma revelação no final. Eu espero muito para o final desse livro que a gente tenha realmente todas as soluções aqui. Não necessariamente seja obrigatório, né? Seja um ciclo fechado. Eu espero realmente que ele traga esse ciclo fechado, então, assim como foi no primeiro livro. De forma geral, a leitura ela está fluindo. Tá uma leitura muito boa. Tá um livro muito positivo para esse mês agora de maio, que eu finalizo esse livro. Estou cheio de marcadores aqui. Gostaria de ter colocado mais, inclusive, eu acho que estou sendo modesta. Estou escrevendo algumas coisas para eu não me perder, porque são várias tramas ali que vão se desenrolando, são vários pontos ali que vão deixando em aberto. Então é muito importante que a gente anote, para a gente não esquecer isso. Esse é um livro que faz muita diferença você anotar, você marcar algumas coisas aqui. Tanto é que é por isso que eu preferi o físico em vez do Kindle, justamente para que eu possa fazer isso aqui no próprio livro.
E provavelmente o próximo diário de leitura eu já trago o fechamento, gente. Eu tô quase finalizando, então acho que na semana que vem a gente traz o fechamento aqui desse diário de leitura. E aí, como eu já havia comentado com vocês, o último diário de leitura será zero spoiler, tá? Para que daí quem não leu possa ter acesso a esse conteúdo e possa sentir certinho. Aqui a gente fala, tem um pouco mais de liberdade para falar um pouquinho sobre alguns pontos que está acontecendo, mas eu também estou tentando dar uma filtrada maior, tá bom? Estou adorando este livro. Espero que o final realmente me surpreenda. Vamos ver se até o final ele passa o que foi o Julian Carracks. Acho difícil, mas vamos ver se ele consegue se superar. Deixo aqui para vocês, então, mais esse diário de leitura, mais esse mistério fantástico que está sendo a leitura desse livro. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês já leram, comenta aqui embaixo qual foi a perspectiva de vocês. Se vocês querem ler também, comenta aqui embaixo. Vamos fazer um grupo aqui bem legal com relação a esses livros do Zafon. Sei que tem muita gente lendo pelo TLT. Já comentei que o livro, inclusive, eu entrei esses dias para ver o livro na Amazon, ainda estava esgotado. A gente conseguiu acabar com o estoque do livro. Não deixem de curtir, de se inscrever, de ajudar aqui o canal e acompanhar o próximo diário de leitura que eu vou fazer agora do fechamento final do Jogo do Anjo. Muito obrigada e até o próximo vídeo!